Vamos lá. Lápis é o nosso professor de hoje. O professor esquecido. Pode pôr aquela outra imagem lá, a última. Essa é a nossa imagem, tá? Vocês sabem quem são os nossos personagens ali? Vocês já perceberam que o nome Lucas está em todo lugar? Olha lá. Nós temos um coração e um cérebro. Eles são bebês, pelo que eu estou entendendo, são bebês, não é? Estão de fralda. Estou certo? Sim. O coração está fazendo o quê? Tá na fralda. Não, o coração está fazendo o quê? Tá brincando. Ele está brincando. Está brincando. É isso? Quando chupeta Quando chupeta? e com a mão no carrinho lá. Exatamente. O cérebro está fazendo o quê? Tá brincando na fralda. Com a língua para fora. Vocês estão vendo no chão? O que tem no chão? Uma sombra. O que tem no chão? Dado, né? Ah, aquele dado ali? Teu livro. Vamos lá, gente? O que tem no chão? O brinquedo. E o livro. É um brinquedo? É. Tem certeza? Sim. É um brinquedo? Dadinho. É um brinquedo educativo. Exato. Porque ele tem letras. Sim. E tem um livro. O cérebro está dizendo para o coração: meu filho, para de brincar, você precisa trocar a fralda. Você só pensa em brincar. Você precisa trocar a fralda. E você precisa aprender isso, que há um momento de brincar e há um momento Se cuidar. de aprender. É isso que ele está dizendo. Tá bom? Então vamos lá. Eu só tenho 2 minutos, gente. Qual é o nosso professor hoje? Lápis. Um professor Esqueci. esquecido. Eu vou já falar aqui para a gente ganhar tempo. Esse aqui é o nosso professor. Esse professor aqui nos ensina 5 lições. Muito importante, tá? Quantas lições? 5. Oi? 5. Quantas lições? 5. Primeira lição. Amanda, Atos 11, 21. Primeira lição. Esse lápis serve para quê, gente? Escrever. Ok. Eu vou pôr ele aqui em cima da mesa. Vocês estão me vendo, não estão? Ele está em cima da mesa? Tá. Tá. Eu vou dizer para ele: lápis, escreve. Ele escreve? Não. Por que não? Está esperando alguém para escrever. Ele precisa de uma mão que o guie. Primeira lição. Achou o texto? Vocês estão vendo o texto? Consegue ler? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Quem era com eles? A mão do Senhor. Então, primeira lição que o lápis nos ensina é que não fazemos nada sozinhos. Precisamos de uma mão que nos guie. Ok? As coisas só aconteceram lá, aumentou números dos que se converteram e creram no Senhor. Por quê? Porque E a mão do Senhor estava lá. Então, o lápis está nos ensinando que sem uma mão, ele não escreve. Nada acontece. Ou seja, sozinho não se faz nada. Ok? Amém? Amém. Então, não conseguiremos, essa é a lição dele, fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos de uma mão que nos guie. Tá bom? Amém?
Eu estou correndo, estou cortando tudo, tá, gente? Para a gente dar tempo de fechar isso aqui. A gente precisa de alguém que nos guie. E não podemos bater no peito e dizer, eu fiz isso. Não fez, não. Teve uma mão que te guiou. Ok? Então esta é a primeira lição. Sem a mão de Deus, nós não fazemos nada. E não podemos bater no peito e dizer, eu fiz com o poder da minha força. Amém? Então essa é a primeira lição. Eu conquistei tudo isso. Tá certo? O Senhor me ajudou a conquistar. O Senhor me ajudou a fazer. Amém? É a primeira lição. Você não faz nada sozinho. É o Senhor que nos ajuda. Segundo, vamos para o segundo, que eu preciso terminar. Segunda lição. Todo lápis vai precisar de um... Você sabe o que é isso? Aí é apontador. Isso é um apontador. Tá? Ok? Por que o lápis precisa de um apontador? Ele quebra, né? Porque ele quebra a ponta. Porque ela acaba. Ela gasta. E ele precisa de um... Ele fica... Então aprenda uma coisa. Sempre haverá um apontador na sua vida. Para te apontar. Porque tem vezes que você está com a ponta quebrada e está achando que está abafando. Aí vem o apontador e isso é doloroso, porque vai começar a descascá-lo. Amém? Ok? Vocês estão me entendendo ou não? Amém. Então vamos para o texto. Tiago 1, Tiago capítulo 1, eu estou correndo, tá, gente? Capítulo 1, do 2 ao 5. Se eu ficar apontando aqui, o que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer. Qual é a primeira? Vai gastar. Qual é a primeira? Vai quebrar. Qual é a primeira? Primeiro vai apontar. Vai apontar. Conforme eu vou apontando, o que vai sair? Ele vai quebrando, porque vai sair na madeira. Vai saindo, vai descascando, certo? Vai saindo a casca, a sujeira. E conforme a sujeira vai saindo, o que vai acontecendo com ele? Ele vai diminuindo o tamanho. Tem gente que é muito grande. Aí vem Deus com o apontador e começa a... Vocês estão aí ou não? Vocês estão aí, gente? Amém. Então aprenda a segunda lição. Para você sempre haverá um apontador. Não sei. De repente é teu vizinho com as músicas altas. Não sei. De repente é o seu filho. Não sei. Mas sempre haverá um apontador. Porque a gente muitas vezes está com a ponta quebrada, já não escreve mais. E estamos insistindo. Não é? Cantando, pregando, dirigindo, com a ponta quebrada. Acontece nada. Aí Deus diz, epa, eu tenho um amigo. Chamado? Porque não é só cantar. Não é só pregar. Não é só dirigir culto. Tem que estar apontado para ser usado, gente. Deus não usa ninguém com a ponta quebrada, porque não vai surtir efeito. Vocês estão me entendendo ou não? Amém? Então, se a sua ponta quebrou, para. Não insista em querer escrever, porque não vai dar certo. Deixa Deus enviar
Pastor, mas vai doer, porque vai começar a descascá-lo. E eu vou ficar menor, vai ficar menor. Mas vai ser usado nas mãos de Deus. Amém? Deu para entender? A gente leu o texto? Não. Cadê? Foi 2? Foi 1, 2, né? Meus irmãos. Leia aí, gente. Meus irmãos, tenham grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Como é que está na sua Bíblia aí? Como é que está na sua Bíblia? Gente, eu vou parar no 3º, o 4º, o 5º a gente continua semana que vem, tá? Tem muita coisa boa aqui, eu não quero pular para não perder, tá bom? É melhor a gente continuar na outra terça, bem melhor, né? Como é que está na Bíblia dos irmãos aí? Acharam? Acharam? 1, 2, lê aí na sua. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Opa, parou. O Tiago, a sua está como? Igualzinho dela. Então risca aí embaixo com a sua canetinha, cairdes, porque tá estranho. Essa tradução tá estranha. A minha está assim. Tá como? Lê isso. Mas tem aqui uma observação. Sim, mas nem todos olham essa observação. O estudioso das línguas, ele olha isso, mas os irmãos comuns não olham. Então, o texto está dando a entender que a gente precisa ficar alegre quando cai na tentação. Está errado. Não é? Tá bom? Então, o certo é quando enfrentares várias tentações. Ou seja, fique feliz quando a tentação vir querer te derrubar, lutar contra você. Isso quer dizer o quê? Que você está no caminho certo. Porque se você fizer aliança com ela, você está no caminho errado. Vamos lá. 3, Amanda. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Mais uma, Amanda. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mais um. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe há dá. Ok? Quem faz esse papel? O apontador. Apontador. Quem é o apontador? Não. Primeira lição é o quê? Primeira lição? Primeira lição? Qual é a primeira lição aí? Sozinhos faz. Ou seja, nós precisamos de uma mão. O lápis precisa de uma mão para escrever, para ser usado. Então quem usa? De quem é essas mãos que eu uso o lápis? Deus. Quem é o apontador que guia? Espírito Santo. Vocês estão aí, gente? Ai. Então, o Espírito Santo é que faz isso. Tudo bem? Amém? Porque ele quer o aperfeiçoamento. Não importa se vai cortar, se vai doer, se vai ficar menor. Mas o importante é que no final você vai ficar perfeito. Amém? Tudo bem? Tá certo? Então, quem faz esse trâmite, a tentação vem nos tentando, querendo nos derrubar. E nós precisamos ser guiados, fortes, para vencer. Amém? Agora vamos para o 3º, eu termino no 3º, tá bom? 3ª lição. Qual é a primeira lição? A primeira é que não fazemos nada sozinhos. Precisamos do quê? Das mãos de Deus para nos guiar. Segunda lição? Sempre haverá um apontador na sua vida. Ok, muito bem. 3º.
Terceiro, toda vez que o lápis escreve, ele precisa de um companheiro, de uma companheira. Porque se ele escrever errado, ele não apaga. Ele apaga? Não. Mas ele precisa da... Quem apaga? A borracha. Então, terceira lição. Todo lápis precisa da sua borracha. A pergunta que não quer calar. Você trouxe a sua borracha? Trouxe, Maria? Trouxe não. Trouxe borracha? Só o lápis. Quem trouxe a borracha? A irmã Ana trouxe. Levanta aí, irmã Ana, para eles verem o que é a borracha. Essa aí que ela tá na mão. Ah, eu trouxe também. Aqui sua borracha. Trouxe a borracha? Borracha tá aí. A palavra de Deus é a sua? Vocês estão aí ou não? Amém? Então, vamos lá. Para que serve a borracha? Apagar. Apagar o quê? O que está errado? O que está? Escreveu errado. O que você escreveu? Segunda carta de Paulo a Timóteo, Amanda, capítulo 3, 16. Cuidado com uma coisa. Vocês estudaram, sim ou não? Não. Estudaram não? Quem estuda ainda? Vocês dois estudam ainda? As crianças aqui estudam ainda. Qual é o objeto que veio substituir a borracha? Branquinho, que nós chamamos de cuidado. Porque o corretivo não apaga, ele apenas... Ah, vocês estão terríveis. Então, cuidado. Nada pode substituir a borracha de Deus. Apague. E não passe o corretivo, porque ele só... O que ele faz? Ele só cobre, mana. Ele não apaga. Ele só cobre. Qual foi o texto, Amanda? 3? Vamos lá, vocês podem ler? Por favor, para a gente... Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? Amém? Então está escrevendo errado, a história está sendo escrita errada. Por favor, use a borracha, porque ela é divinamente inspirada, proveitosa. Para quê? Ensinar, repreender, corrigir e instruir. Sabe qual é o nosso problema? É mais fácil usar o corretivo. Que a gente pega o corretivo e tá lindo. E a gente escreve por cima outra palavra, só que a palavra errada está por baixo do corretivo. E a palavra não trabalha com concorrência. Ou é ela, ou é ela. Ou é, ou não é. Ou eu prego a palavra, ou eu não prego. E tá filmando? E digo isso com muita dor, mas na maioria dos nossos púlpitos não tem borracha, só tem corretivo, que está passando pano em coisas que deveriam ser apagadas. Amém? Tudo bem? Então esse é o nosso cuidado. E a borracha nos traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 princípios. E vamos embora. Oxi, vamos perder o sono, mas a curiosidade. Ó, quantos princípios 10. a borracha nos ensina? 10 princípios. Anota aí. Primeiro princípio. Corre. Se não der para anotar, depois eu passo para você, você pega aqui comigo. Primeiro princípio. Devagar. Princípio da lente. Princípio. Segundo. Primeiro princípio. Princípio da. Quem usa óculos aí? Eu. Por que, Maria, você usa óculos? Enxergar
Para enxergar melhor. Então, a borracha me dá o primeiro princípio. Primeiro princípio, princípio da lente. Quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Cuidado. Muitas vezes você está sem óculos, sem a lente da palavra, analisando as pessoas erroneamente. Vocês estão aí ou não? Amém. Eu tô com 30 aí. Quanto? 40. 36. 45. Eu tô com 36. Eu tô precisando usar óculos para leitura, tá, gente? Para leitura, para ler. Não é? Ok? Mas, assim, quem tem dificuldade para ler, sem o óculos, ele pode trocar palavras? Ele troca até com óculos. Não tem aqui, tá, gente? Só uma... Eu já troquei aqui, tá? Olha, tá certo? Então, sem o óculos eu posso trocar palavra? Alguma palavra que eu estou lendo? A lição da borracha é cuidado. Muitas vezes você não está usando a lente da palavra e está analisando as coisas da sua maneira e não da maneira da palavra. Deu para entender? Então, coloque os lentes e enxergue as coisas como ela é. Amém, gente? Vocês estão aí? Tudo bem? Amém. Vamos embora. Segundo princípio, princípio do espelho. Primeiro princípio, princípio da lente. Quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Segundo princípio, princípio do espelho. A primeira pessoa que devemos analisar é nós mesmos. Princípio, Mana, do espelho. Primeira pessoa que nós precisamos analisar é nós mesmos. Muitas vezes nós estamos analisando os outros sendo pior do que a pessoa que nós estamos analisando. Amém, gente? Amém. Tudo bem? Vamos correr porque do tempo? Não muito. Vamos lá? Devagar que esse escrevão meu aqui é difícil. A primeira pessoa que devemos analisar quem é? Nós mesmos. É nós mesmos. Então, segundo princípio, princípio do espelho. Terceiro, princípio da dor. Terceiro princípio. Princípio da dor. Pessoas más magoam as outras e são facilmente sugestíveis a saírem magoadas. Deu para notar? Pessoas más. Então, princípio da dor. Pessoas más magoam as outras e são facilmente... Vamos cortar aqui. E são facilmente magoadas. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Amém. Que é o princípio da dor. Cuidado com o que eu faço com a Nice hoje, lhe causando dor. Amanhã alguém vai trazer para mim a mesma dor que eu trouxe para ela e eu ainda vou achar ruim e sair magoado. Princípio da dor. Cuidado. Amém? A dor que você causa será a causa da sua dor. Deu para notar aí ou não? Vamos correr, vamos correr. Esse é o terceiro ou quarto? Vai ser o quarto? Quarto princípio, princípio do martelo. Vocês vão ficar com saudade de mim quando eu for embora, né? E o senhor é como? Eu tô pertinho de ir embora. Vai pro céu? Parecido. Você vai pro céu? Vai não, não vai para Recife não. O céu eu acho que o ano que vem. Onde Deus tá lá. Quarto? Vai. Princípio do martelo. Nunca use um martelo
para matar um mosquito na cabeça dos outros. Porque você vai matá-lo. Amém? Deu para entender ou não? Nunca use o martelo para matar um bicho, um mosquito, uma mosca na cabeça do outro. Porque você vai feri-lo. Depois eu não. Amém? Tem um mosquito na cabeça dele? Ajude a tirar. Avisa ele que tem um mosquito na cabeça. Oh, mano, tem uma mosca no seu cabelo. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Amém? Mas o que a gente faz? Pá! E ainda diz pra ele na cara mais cínica: estão te ajudando. Não é? Amém, gente? Isso pro seu bem. Oh, cuidado, tá bom? Quinto, é o quinto? Princípio do elevador. Princípio do elevador. Isso tudo faz parte da palavra, tá? Falta só mais e a gente vai embora. Princípio do elevador. Princípio do elevador. Em nossos relacionamentos, podemos fazer com que as pessoas se sintam para baixo ou para cima. Amém? Princípio do elevador. Por favor, menina. O quê? Princípio do elevador. Em nossos relacionamentos, podemos fazer com que as pessoas se sintam para cima ou para baixo. Então a pessoa pode entrar no meu elevador e eu falar assim: você agora vai para o 20º andar comigo. Mas também posso dizer para ela: você vai para o -10. Amém? Amém. Vamos correr? É o sexto? Sexto. Princípio da excelência. O princípio da excelência. Passamos a nível mais elevado quando tratamos os outros melhor do que ele nos trata. Vamos usar no plural aqui. Passamos a níveis mais elevados quando tratamos os outros melhores do que eles nos tratam. Isso é excelência. Amém? Isso é o quê? Excelência. Tudo bem? Quando eu trato as pessoas melhores do que ela nos trata. Sétimo. Sétimo. O princípio da troca de papéis. Princípio da troca de papéis. Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, devemos nos colocar no lugar delas. Ok? Princípio do quê? Deu para entender? Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, devemos nos colocar no lugar delas. É o qual agora? Oitavo. O princípio do aprendizado. Princípio do aprendizado. Notou? Princípio do aprendizado. Cada pessoa que encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa. Sempre tem alguém que nos ensine, mana, alguma coisa. O ensino, o princípio do aprendizado, cada pessoa que nós encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa.
nós precisamos tirar isso como aprendizado. Amém? Oitavo, nono. O princípio do carisma. Princípio do carisma. O princípio do carisma. As pessoas estão interessadas em quem se interessam por elas. Amém? Não pelas coisas que ela tem, por ela. Esse é o princípio de carisma. Amém? O qual? O nono. Princípio do carisma. As pessoas estão interessadas em quem se interessam por elas. Tudo bem? Independente do que ela possui. Tudo certo? Bem? Último, e a gente encerra e já louvamos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. O princípio da circunstância. Princípio da circunstância. Anotou? O princípio da circunstância. Olha lá. Nunca permita que uma situação tenha mais valor do que um relacionamento. Princípio da circunstância. Nunca permita que uma situação tenha mais valor do que um relacionamento. Amém? Entenderam? Deu para entender alguma coisa? Então esse é o princípio desta lição tão extraordinária que é a palavra de Deus, a borracha. Tá bom? Então, isso é uma circunstância. Nós temos um relacionamento duradouro, lindo, quase perfeito, porque ele é feito de pessoas imperfeitas. Mas no meio do caminho aconteceu uma circunstância, uma situação. A gente prefere romper o relacionamento tão duradouro, de tanto tempo, de tanta luta, de tantas batalhas juntos, por causa de uma situação. Ok? Então aprendam isso. O princípio da circunstância. Vocês estão entendendo ou não? Louvemos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Às vezes, Manice, nós temos um relacionamento em que nós lutamos juntos, nós somos no monte, nós oramos, nós consagramos, nós jejuamos.